é o nosso Café com Pesquisa, que se chama Limites do Planeta e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse é um ciclo de eventos curtos, promovidos pelo Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico e pelo NEPS, com o apoio da área de Ciências do Conhecimento, da área de Ciências Jurídicas, aqui do Programa de Pós-Graduação em Direito da UX, né? E o objetivo desse Café com Pesquisa é discutir temas relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, de uma forma acadêmica, né? Mas informal e descontraída. E hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do professor doutor Tiago Vinícius Zanella, que vai nos falar um pouquinho sobre o direito ambiental do mar, a prevenção da poluição por navios, né? E também debaterá conosco. Juntamente com o professor Leonardo de Camargo Subtil, eu vou, então, ser uma das debatedoras. Professor Tiago, muito obrigada pela presença no nosso Café com Pesquisa. É uma alegria contar com a sua participação. E fique à vontade, então, para fazer a sua exposição. Depois nós seguimos debatendo e trocando ideias por aqui. Antes de passar a palavra ao Tiago, vamos passar a Poliana, então, para fazer a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do Café com Pesquisa. Cumprimento em especial o nosso palestrante, o professor doutor Tiago Vinícius Zanella, que irá conduzir a palestra de hoje, intitulada Direito Ambiental do Mar, a Preservação da Poluição por Navios. O professor Tiago é doutor em Ciências Jurídicas Internacionais e Europeias pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Faculdade de Direito de Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, pós-doutorando e pesquisador da Escola de Guerra Naval, consultor jurídico das Nações Unidas. Aproveito o ensejo para passar alguns recados para o bom andamento do evento. Solicitamos a todos e a todos os ouvintes que mantenham suas câmeras e microfones desligados durante toda a exposição. Lembramos que apenas o ouvinte previamente inscrito receberá o certificado. Para a captação da presença, será disponibilizado, após a fala do palestrante, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença. Pedimos que apenas o ouvinte previamente inscrito preencha esse formulário. As instruções também serão disponibilizadas por escrito no chat. Para questionamentos posteriores à palestra, pedimos que o ouvinte faça sua inscrição utilizando o chat, ou poderá se inscrever apenas e solicitar que seja lhe dada a palavra no momento oportuno. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Passo agora a palavra para o professor doutor Leonardo de Camargo Subtil. Boa tarde, professor Leonardo, a palavra está com o senhor. Uma boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer essa oportunidade, né, de realizar esse evento. Então, primeiro agradecimento especial à Universidade de Caxias do Sul. Também gostaria de agradecer aqui a presença da professora do nosso programa, a professora Fernanda Damascena, os demais professores do programa, o professor Clóvis Malinverni, que é um dos grandes expoentes aqui do nosso direito ambiental da universidade, também organizador deste evento. Queria cumprimentar todos os alunos do programa de pós-graduação em Direito da nossa universidade, os demais alunos, né, de outras universidades que estão aqui virtualmente presentes. Queria também agradecer os membros do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que também vejo que tem alguns dos nossos filiados, perfeito. Então, mas um agradecimento muito especial ao nosso palestrante de hoje, o professor doutor Tiago Zanella. O Tiago, um grande amigo, uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco na área do direito do mar, tem um domínio técnico da área, escreveu inúmeras obras já sobre o direito internacional do mar e do próprio direito do mar em perspectiva mais nacional. E a ideia dessa palestra, então, desejando as boas-vindas ao Tiago, é justamente trabalhar uma temática importante a nós aqui do programa de pós-graduação, mas a sociedade em geral, que é o direito ambiental do mar.
essa ideia, essa temática, né, que o Thiago vai abordar no dia de hoje, já fazendo uma propaganda, é fruto de um livro que o Thiago lançou no ano passado, que se chama Direito Ambiental do Mar, né, em que ele aborda os diversos aspectos relativos à disciplina. Então, queria desejar mais uma vez boas-vindas ao Thiago, sinta-se acolhido aqui na nossa universidade. Temos muitas iniciativas em conjunto, como o Congresso Brasileiro de Direito do Mar, que vai ser realizado em novembro. Então, muitas iniciativas em conjunto, muitas parcerias, e te desejar as boas-vindas e uma boa palestra. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, Léo. A minha luz aqui, ó, tá, sei lá, coopera comigo para ficar um pouco melhor. Muito obrigado, Léo, assim posso chamá-lo, né, que o Leonardo é um grande amigo que o Direito do Mar me deu. Eu queria agradecer o convite, agradecer à Universidade de Caxias do Sul, em nome do professor Clóvis, a professora Fernanda Damascena. É uma grande satisfação para mim estar aqui participando desse projeto. Eu esqueci meu cafezinho, eu trouxe só água. Eu vi que o Léo está com o café, né? Apesar de ser, assim, tomar muito café, eu esqueci hoje meu café, depois o mate também, né? Eu tomo chimarrão, também sou do mate. E eu agradeço, enfim, antes de qualquer coisa, eu agradeço realmente o convite, é uma satisfação. Esse tema, né, que a gente escolheu, né, junto com o professor Leonardo, para a gente conversar hoje, é o tema que realmente é o fruto das minhas pesquisas, né, no âmbito do doutoramento, como eles chamam em Portugal, né, e que depois eu acabei adaptando e acabei publicando uma obra, né, um livro com exatamente esse título que o professor Leonardo já apresentou. É uma tese tipicamente portuguesa que eu escrevi, né? Uma tese que tem quase 700 páginas, em que eu abordo, enfim, diversos aspectos da questão da poluição marítima, poluição por embarcações, para entender se os mecanismos regulatórios que temos na atualidade são suficientes ou não para combater a poluição do mar, né? A poluição marítima por embarcações. Assim, eu estava pensando exatamente o que eu falaria, né, conversaria com vocês hoje, e eu tomei a decisão, até comentei com o Léo, da gente dar uma visão geral do tema, porque se eu parar exatamente em cada um dos tópicos, eu fico, pelo menos, no mínimo, meia hora em cada um dos tópicos aqui, me aprofundando, mas eu acho que mais importante do que se aprofundar, como a gente não tem tempo de parar em cada um dos tópicos que eu gostaria de falar com a profundidade necessária, eu acho que essa visão geral ela é bastante importante, do que eu entendo, né, e do que eu estudei nessa tese de doutorado para chegar às minhas conclusões. E dito isso, pessoal, inclusive o primeiro capítulo, né, do meu livro, ele trata um pouquinho primeiro da evolução histórica, né, do direito ambiental, né, que ele é um ramo do direito que, não obstante as críticas que sofre, né, junto com vários outros ramos, ele é um ramo muito novo, é um ramo muito recente, né, se a gente comparar com o direito penal, direito constitucional, que são ramos milenares, né, a proteção ambiental, seja no âmbito do mar ou o direito ambiental em geral, ele é muito recente, né? Apesar de termos algumas preocupações pontuais, a primeira vez que a comunidade internacional se reuniu para discutir a proteção ambiental no âmbito mais global, né, mais universal, uma preocupação com o meio ambiente em si, foi apenas em 72, né, em Estocolmo. Isso reflete um pouco a questão do mar, né? A gente tem algumas convenções anteriores, né? A proteção das focas do mar de Bering, de 1911, né? Isso existia anteriormente, as proteções pontuais, preocupações pontuais já existiam, mas uma preocupação ambiental, ela geral, né? Ela surgiu, talvez, se existe um marco de nascimento, talvez seja aí 72, né? E no âmbito, né, da poluição marítima, no âmbito da proteção do ambiente marinho,
tem um aspecto que sempre me chamou muito a atenção, e eu resolvi estudar isso no doutorado, que acabou se confirmando a hipótese de que a proteção ambiental dos mares, ela se dá num âmbito muito mais reativo do que preventivo, digamos assim, né? Historicamente, as principais convenções de proteção no âmbito marinho, elas sempre surgiram após um grande acidente, algum desastre ambiental ocasionou aí uma preocupação de se regulamentar determinado aspecto. Isso desde, talvez, do primeiro grande acidente, que foi lá em 67, com o Torre Canyon, que a partir dali, né, como eles tiveram uma dificuldade enorme em responsabilizar, né, aquela grande Torre de Babel, né, o armador era de um país, a bandeira da Libéria, um estado de conveniência, o afretador, a casco-nu, aí vai, aquela Torre de Babel, né, cada um de uma nacionalidade, e eles sentiram, a comunidade internacional sentiu uma dificuldade enorme em responsabilizar, né, quem responsabilizar, como responsabilizar, quem que tem poderes jurisdicionais para eventualmente aferir responsabilidades, e isso eles, enfim, ficou uma incógnita. Em função desse acidente surgiu a convenção, muito desse acidente, obviamente, não só, mas muito desse acidente, surgiu a Convenção sobre a Responsabilidade de Poluição por Óleos, a CLC. E isso é só um exemplo, né? A gente tem depois o Prestige, alguns casos grandes, né? O Erika, que foram mais recentes, né? O Erika em 99, o Prestige em 2002, todos eles resultaram posteriormente em alguma regulamentação, né? E isso vale basicamente para quase todos os aspectos da proteção do direito do mar. Em geral, é assim que historicamente a proteção do ambiente marinho, a regulamentação da proteção do meio marinho, ela se deu na comunidade internacional, né? De uma maneira muito mais reativa do que preventiva. Isso é um aspecto importante, né? Porque mostra um pouco, né, a falta de capacidade, talvez histórica, né? Isso, de alguma medida, talvez esteja mudando, mas assim, com o Código Polar, né, talvez é um exemplo aí mais recente de uma prevenção, né? A gente não teve nenhum grande acidente ainda na região, por exemplo, do Ártico, apesar do Código Polar ele valer para os dois polos, né? E a Organização Marítima Internacional já se antecipou. É um exemplo, talvez, eu espero, sinceramente, que seja uma mudança de comportamento, né, da comunidade internacional. Dito isso, o livro, depois na tese, depois o livro, eu analiso qual que é o papel da principal convenção internacional que regulamenta o direito do mar, né, a UNCLOS, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E no que diz respeito à proteção do ambiente marinho, o que foi possível na época, né, existe uma grande crítica em relação a isso, mas eu defendo um pouco o que foi possível. Ela é um pouco, pelo menos nessa parte da convenção, talvez um pouco, tem algumas características de uma convenção quadro, né, uma convenção, uma umbrella trade. Ela traz alguns aspectos gerais, mas ela não regulamenta nada de muito específico, né? E a doutrina já bateu muito em cima disso, né? Que a convenção ela poderia ter avançado mais, ela deveria ter avançado mais, e eu concordo nesse aspecto, né? O modelo ideal seria que a convenção avançasse mais, trouxesse mais regulamentação, mais específicas, do que apenas um dever geral, né? Que é basicamente o que a convenção faz. Ela traz um dever geral de proteção do ambiente marinho, traz algumas regras muito específicas, mas ela não regulamenta como deveria. Mas foi o que foi possível, né? A comunidade internacional ela se debruçou sobre essa convenção por 9 anos, né? De 73 até a assinatura em 82, e é o maior tratado internacional já assinado, né, na história da humanidade, em tamanho mesmo, né? São 320 artigos, mais 9 anexos, mais 2 acordos posteriores, e estamos agora discutindo um terceiro acordo, né? Que é o acordo da proteção da biodiversidade, além da jurisdição nacional. E a minha defesa é muito no sentido de, bom, foi possível, né? Passa um pouco pela crítica que se tem ao soft law, né? O soft law não é o modelo ideal, né? A gente sabe que o soft law, um tratado internacional vinculativo, ele tem mais, né, mais capacidade, talvez, de prevenção, de proteção do meio ambiente. Mas, em grande medida, o que a comunidade internacional consegue fazer até hoje são essas chamadas soft laws, né, essas normas brandas, talvez seria uma tradução, enfim, que é o que é possível, né? Porque eu tenho uma visão que o direito internacional
ele é o que os estados querem que ele seja, né? Não obstante o papel dos tribunais, o papel da doutrina, o Estado ele ainda é, enfim, talvez por muito tempo seja ainda o principal ator e basicamente o direito internacional é o que os Estados querem que ele seja, né? Então a Convenção ela avançou, né, em muitos aspectos, em especial no sistema de solução de controvérsias, né? A gente tem uma parte da questão da proteção do ambiente marinho que se existe um regime geral de solução de controvérsias, existe um regime específico para a proteção ambiental, né, com regras específicas, mesmo no âmbito do Tribunal do Mar, né, o acesso ao tribunal é um pouco diferente, no que diz respeito à solução de controvérsias de questões ambientais marinhas. Depois eu analiso um pouco a questão dos efeitos. Era um tópico que assim, me chamava atenção e eu queria estudar isso, eu acabei estudando na tese e eu acho que ele ficou interessante no meio da tese, que os tratados internacionais de proteção do ambiente marinho e seus efeitos sobre terceiros, né? Em que medida, é uma parte mais teórica, né, mas em que medida um tratado internacional, aí eu estudei, obviamente, no que diz respeito à proteção do ambiente marinho, ele pode ou não gerar efeitos sobre terceiros não signatários, desculpa. E a conclusão, né, enfim, resumindo, né, a conclusão é que, em regra geral, ele não gera efeitos, né? A gente volta, enfim, ao velho princípio do direito internacional, que, em regra geral, ele não gera esses efeitos. E aí, obviamente, tem algumas discussões, algumas obrigações que pode gerar, mas, assim, se eu tiver que resumir, não gera efeitos. Para gerar algum efeito, tem que haver algum tipo de aceitação, tácita ou não. Isso é uma questão importante, que, por exemplo, quando a gente fala sobre pesca, né, a questão da pesca no mar, existem os limites, né, as cotas de pesca, né, e se um Estado não signatário, né, do Acordo 95, que é um acordo geral, ou dos tratados específicos, das comissões específicas, né, a gente tem 42 comissões internacionais de pesca, ou das organizações de pesca, se o Estado não faz parte daquele tratado, ele não quer se sujeitar, né, às regras de cotas daquele tratado, ele pode ou não pescar naquela espécie, por exemplo. Né? Vamos imaginar aqui no âmbito do Atlântico, né? A pesca do atum no Atlântico, que é um problema. Existe uma, né, que se convencionou chamar de guerra do atum, né? Pelo acesso a esses recursos pesqueiros no Atlântico. E um Estado que não é signatário, né? A minha defesa é que ele não fica sujeito às regras, mas assim, existem saídas para isso, né? Existem saídas que fogem, inclusive do direito, existem... não é uma relativização desse princípio, mas existem algumas saídas para obrigar os Estados a cumprirem, né, esses acordos. Então, eu acho importante esse aspecto, porque ele permeia muito nessa questão da proteção do ambiente marinho, né? Outro aspecto interessante, pessoal, é a questão do princípio da precaução no direito internacional para a proteção do ambiente marinho, né? Eu venho de uma escola, que é a escola, né, Faculdade de Direito de Lisboa, em que os professores, em geral, os professores da universidade, eles negam a existência do princípio, né? Em geral, eles dizem que o princípio da precaução ele não existe no direito nacional, né? Ele é uma invenção que não tem aplicabilidade prática nenhuma, né, no que diz respeito à questão internacional, ao direito internacional, né? Porque a prevenção sim, mas a precaução não, né? Então, eu me debrucei sobre o tema até para contrariar, né, esse aspecto. E aí, quando você é contra, né, enfim, a regra geral da casa, e você está sujeito a uma banca que vai te bater por isso, você tem que estudar a fundo para ter argumentos, né? E eu acho que o principal argumento que diz respeito à existência, realmente, à aplicabilidade do princípio da precaução é o mar, é o direito do mar. É onde ele foi mais aplicado até hoje. É onde que, pela primeira vez, um tribunal internacional expressamente falou da existência do princípio, né? Em 2011, né, o ITLOS, o Tribunal Internacional para o Direito do Mar, na opinião consultiva
sobre a exploração dos fundos marinhos, ele expressamente falou, né, sobre o princípio da precaução. Ele não desenvolveu o princípio, ele não trouxe, né, maiores, digamos assim, uma maior normatização de como esse princípio deve ser aplicado, até porque, no meu ponto de vista, não era papel do tribunal fazer isso, né? É muito difícil você falar até onde o princípio da precaução, como ele deve ser aplicado, quais são os requisitos para a aplicação dele, porque o princípio da precaução elevado, né, à última potência, digamos assim, ele inviabiliza a vida humana, né? Porque o risco, né, a sociedade de risco, ela existe, né? Aí eu analiso um pouco o Ulrich Becker e toda essa questão. Mas isso não quer dizer que o princípio não exista. Eu defendo a existência dele, defendo que ele é aplicado, em especial no mar, em especial na proteção do ambiente marinho. A gente teve algumas decisões anteriores, né, que eu trato delas, mas talvez a primeira grande decisão no Tribunal Internacional, aplicando efetivamente o princípio da precaução, dizendo que ele existe, dizendo que ele tem que ser levado em conta na exploração dos fundos marinhos, foi em 2011 pelo ICTS, né? Então, a gente tem aí, né, Léo, nosso querido tribunal atuando de maneira efetiva para contrariar, enfim, os professores da minha casa. Essa, na verdade, foram alguns aspectos gerais que eu estudei na tese. Como eu disse, é uma tese tipicamente portuguesa, né? Então, ela vai mais do que eu Thiago Zanella, entenderia necessário para uma tese de doutorado, mas para atender, né, enfim, os requisitos da casa, e a tese tem quase 700 páginas. Para chegar nisso, eu estudei essas questões anteriores, esses aspectos gerais, para depois entrar numa segunda parte que eu tratei no livro, que é aquilo que eu chamei de mecanismos do direito ambiental do mar para a proteção e prevenção do ambiente marinho, né? E aí, assim, só uma questão que eu acho interessante falar eu estudei a poluição por navios e quais são os mecanismos de prevenção, né? Então, assim, de todos os tipos de poluição, né, ambiental dos mares, eu estudei a poluição por navios, que, no meu ponto de vista, é a principal poluição, né? A gente tem alguma poluição de origem telúrica, a gente falar, por exemplo, dos plásticos, né, dessa questão do lixo, que chega muito mais por terra do que por navio, mas, em regra geral, a poluição do ambiente marinho, ela provém muito mais dos navios do que de uma origem terrestre, né? E, em regra geral, eu entendo que, até para delimitar, eu não estudei a questão, por exemplo, da responsabilização pelos danos ambientais ao mar. Eu estudei a prevenção, né? Até porque eu entendo que enfim, talvez o principal caminho, o caminho mais correto é tentar prevenir que um dano ambiental, obviamente, ocorra, do que responsabilizar. Claro que a parte da responsabilização ela é importante, né? Mas um dano ambiental, uma vez ocorrido, ele, em grande medida, ele é irreparável, né? Existe todo esse sistema de reparação, tanto do direito interno quanto do direito internacional, e no mar isso também não é diferente, né? Mas eu optei por estudar a prevenção muito calcado nessa questão. E aí eu estudo, talvez, o principal mecanismo que eu estudo a questão do acesso aos portos, né, por embarcações estrangeiras, questão dos locais de refúgio, em especial, talvez o principal mecanismo que eu visualizo hoje de prevenção, né, prática mesmo, né, fora as questões das convenções, da Marpol e tal, mas na prática o principal mecanismo de prevenção da poluição no ambiente marinho por navios, em especial para combater as bandeiras de conveniência, que a gente sabe que é o grande problema aí, é a questão do controle pelo Estado do Porto, né? E aí eu me permito rapidamente me aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto, que de tudo que eu estudei, talvez o que mais funciona na prática, do meu ponto de vista, né? A gente tem essa questão das bandeiras de conveniência, né, que basicamente 80%, mais de 80% da frota naval no mundo hoje está registrado em bandeiras de conveniência, e esses menos de 20%, eles só não são bandeiras de conveniência porque não pode, né? Por exemplo, uma embarcação que faz navegação de cabotagem, que o navio, que o Estado obrigue que seja uma embarcação da sua nacionalidade, né? De resto, todo mundo opera com bandeira de conveniência porque é comercialmente inviável, né? Você concorrer com você registrar o seu armador, registrar o seu navio no Brasil e registrar no Panamá,
é comercialmente inviável você registrar no Brasil, né? As taxas e todos a fiscalização e a questão, né, da própria proteção do meio ambiente, depois das regras trabalhistas, tributárias, etc. Todos os amadores registram nesses países chamados de complacência, né? E qual que é o problema, né? Um deles, talvez o principal, né? É que não há uma fiscalização efetiva dessas embarcações. Então, tem navio panamenho que nunca passou pelo Panamá, né? Nunca nem atravessou o canal do Panamá, por exemplo. Ele não opera naquela região. Ele tem bandeira do Panamá, ou seja, ele na prática não tem vínculo nenhum, né? O tal do vínculo genuíno que a convenção diz que tem que ter, ele não tem, mas a convenção não diz também o que é, né? Isso no caso 19 do tribunal, no Virginia G, o meu orientador do doutorado, ele era um dos advogados da Guiné-Bissau, e esse foi justamente um dos argumentos. Falou, o Panamá não é parte legítima da questão, é a Espanha, porque o navio é claramente um navio espanhol. Mas aí o tribunal ele simplesmente falou, olha, quem decide o link genuíno é o Estado. Então, se o Panamá falou que o link genuíno é mandar um e-mail, eles não colocaram isso na sentença, né? Mas é mandar um e-mail e pedir a bandeira panamenha, não sou eu, o tribunal, que vou dizer que está errado, né? Infelizmente, esse talvez é uma questão muito importante, né? Uma das principais questões da proteção do ambiente marinho são esses navios, que muitas vezes são navios subpadrões, assim. Thiago, Pois não. só um minutinho. Pessoal, eu vou pedir para todos desligarem os seus microfones. Obrigado. E aí, qual é o mecanismo que recentemente surgiu, talvez na última década, umas 2 décadas atrás, e que tem se tornado cada vez mais efetivo? É esse controle pelo Estado do Porto. O que é isso? São acordos regionais, né, os famosos memorandos de entendimentos, em que regionalmente os estados eles acordam e regulamentam como é que vai se dar a fiscalização. Esses memorandos de entendimento eles não são tratados internacionais, propriamente ditos, né, no estrito senso. São acordos, soft law, em que os estados se comprometem a fiscalizar os navios em determinados aspectos, né? Porque o que acontece? Uma vez que o navio ele entra num porto, ele fica sujeito à jurisdição desse estado costeiro, né? A gente tem esses graus de jurisdição em águas interiores, em águas portuárias, ele está sujeito, né? E isso aí, naquele capítulo que eu falo sobre a questão dos efeitos sobre terceiros, eu estudo essa questão e eu defendo que não é não é um tratado internacional gerando efeitos sobre terceiros. Então, vamos lá. O Panamá, por exemplo, não é signatário de determinado tratado, vamos imaginar, né? Tratado X. E o Brasil um tratado ambiental. O navio panamenho, ele fica, regra geral, sujeito à jurisdição e à legislação do seu Estado, né? E aos tratados internacionais que o seu Estado ratificou. Mas, se esse navio adentrar em águas interiores brasileiras, ele fica sujeito à jurisdição do Estado costeiro e ele tem que respeitar, inclusive, os tratados internacionais que o Brasil ratificou, né? Isso não é um tratado internacional gerando efeitos sobre terceiro. Então, não é o Tratado X gerando efeitos sobre o Panamá, né? O navio ele tem ciência disso, ele opta ou não por entrar, né? Uma vez que ele entrou, ele está sujeito, enfim, é igual um indivíduo, né? Um estrangeiro, enfim, de qualquer nacionalidade. Se ele vier para o Brasil, ele vai estar sujeito à legislação brasileira, penal, por exemplo, né? Por mais que no país dele determinado crime não seja crime. É mais ou menos isso. Não é um tratado ou uma lei gerando efeitos sobre outro Estado. Mas, uma vez que o estrangeiro entrou no território nacional, ele fica sujeito. Mas é inviável você fiscalizar todos os navios em todos os aspectos, por alguns motivos, né? Primeiro, é uma questão técnica, né? Os estados, regra geral, não têm essa capacidade técnica, né? O Brasil, por exemplo, não consegue fiscalizar todas as embarcações que entram nos portos brasileiros em todos os aspectos, todas as convenções que o Brasil assina, né, etc. É uma questão de amostragem, né? E 2, seria também inviável por uma questão comercial, né? Existe um princípio que permeia toda essa questão ambiental do direito do mar, que é o princípio da celeridade da navegação, né? Não se pode parar o navio de maneira, sobretudo de maneira não razoável, digamos assim, e atrasar a navegação comercial. Então, sempre que a gente olha, por exemplo, as fiscalizações, direito de visita, tudo isso
tem sempre uma expressão na convenção que fala se tiver motivos razoáveis para acreditar. E aí o artigo 232 da convenção diz, se não existir esses motivos e um navio ele foi parado e fiscalizado, enfim, atrasado, o Estado tem um dever de indenizar esse navio. Olha que interessante. E então fica inviável você, né, parar o navio. Então o que a comunidade internacional fez? Criou-se acordos regionais, então o Brasil está vinculado, por exemplo, ao acordo de Vinha del Mar. Aí esse acordo, quem quiser entrar no site, são vários, né? Talvez o mais desenvolvido seja o de Paris, o europeu, depois o de Tóquio, né, o asiático, depois cada região tem o seu. O nosso, né, o Vinha del Mar, existe uma lista de todos os tratados internacionais que se uma embarcação entrar num porto de um desses estados, ele vai estar sujeito, né? Obviamente que o estado ele tem que ter ratificado aquela convenção. E aí existe mais ou menos assim, um organograma de fiscalização. Então, por exemplo, um navio de bandeira panamenha entrou no porto de Paranaguá. Esse navio ele pode ser fiscalizado por esse aspecto, né? E aí as autoridades brasileiras elas lançam essa fiscalização no site do Vinha del Mar. E tem lá, quem quiser entrar, tem lá todas as fiscalizações. Na próxima parada desse navio, vou imaginar que ele está descendo, ele está indo para Buenos Aires. Ele não vai ser fiscalizado novamente durante um período específico, por exemplo, 6 meses. Né? Porque ele já foi fiscalizado, não precisa ser fiscalizado de volta no próximo porto. Então isso otimiza a fiscalização, isso faz com que a fiscalização ocorra de maneira mais eficaz, né? Isso, em resumo, é o mecanismo mais eficiente que eu encontrei, né, estudando o tema, para combater esses navios sub padrão, né, essas bandeiras de conveniência que não respeitam a Marpol, os tratados internacionais. Então, existe um organograma de fiscalização, né, e o navio sabe que ele vai ser fiscalizado por isso, né, mais cedo ou mais tarde, né, nessa região, e ele fica sujeito, e o Estado não precisa fiscalizar todos os navios, ele sabe que as autoridades, por exemplo, brasileiras, sabem que o último porto dele foi, por exemplo, em Buenos Aires, e lá ele foi fiscalizado, por esse aspecto. Então, bom, lá eles fiscalizaram por 3 convenções, vamos fiscalizar aqui por mais 2. Aí existe um dever de fiscalização, existe todo um organograma de fiscalização. Isso facilita porque as autoridades por exemplo, brasileiros que não conseguiriam fiscalizar por todos os aspectos, sabem que esse navio ele foi fiscalizado por outros estados. Né? Então, isso tem funcionado efetivamente para combater esses navios sub padrão. Dito isso, até para não me alongar muito, né, porque a gente não tem muito tempo, depois eu analiso também a questão uma questão mais de jurisdição, né? Quais são as jurisdições no que diz respeito à proteção do ambiente marinho em cada um dos espaços marítimos, né? Porque a gente tem a regra geral, por exemplo, mar territorial, vou dar um exemplo, né? A gente tem a regra geral da jurisdição no mar territorial, a gente tem, por exemplo, a imunidade penal em mar territorial, né? Essa é a regra do jogo, né? Em mar territorial, um navio em passagem inocente, ele responde penalmente só pela bandeira do seu navio, né? Então, se é um navio panamenho, e está passando por águas territoriais brasileiras, e um filipino mata outro filipino na tripulação lá, né? Esse navio em passagem inocente. É a jurisdição penal do Panamá. E aí, obviamente, que existem exceções, né? E aí eu estudo quais são as exceções de caráter ambiental, né? E assim, crime ambiental em mar territorial, não temos dúvidas que o Estado ele tem jurisdição. Isso se estende, depois eu estudo a questão dos estreitos, zona contígua, zona econômica exclusiva, e até o alto mar, que aí o alto mar a gente tem esse gap. Né, não existe um direito de visita no alto mar no que diz respeito à proteção ambiental. Existe talvez para pirataria, para tráfico de escravos, tráfico de estupefacientes, mas não de ambiental. E aí a gente tem, enfim, né, esse exemplo, né, do óleo no Nordeste, né, que basicamente isso foi muito, muito, muito me questionado, né, o que o Brasil poderia fazer em relação à poluição do Nordeste, né, que foi uma poluição que veio do alto mar. Basicamente nada, né? Basicamente nada. Existe talvez alguns precedentes que as pessoas, né, tentam jogar, mas basicamente sobre tudo que a gente não sabe o que aconteceu, né, até hoje. A gente pode talvez comentar isso mais para frente, né? Analisamos também um pouco das áreas marinhas protegidas,
né? Obviamente que eu não analiso todas as áreas marinhas protegidas, eu analiso o que diz respeito à prevenção da poluição por embarcações, né? E, por exemplo, quando o Brasil cria lá as unidades de conservação em São Pedro e São Paulo e em Trindade, né? Essas unidades elas não criam nenhum tipo de restrição à liberdade de navegação, né? E também, na minha opinião, abrindo parênteses aqui, essas duas unidades de conservação elas foram para gringo ver, talvez, posso dizer assim, né? Para a gente cumprir a meta 11, lá que dizia que a gente tinha que ter esqueci o dado agora, mas a gente superou muito. A gente tem lá 25% das nossas áreas jurisdicionais protegidas por unidade de conservação. Só que desses 25%, quase a totalidade, 90 e poucos por cento, enfim, são essas duas ilhas, lá no meio do oceano. Né? Na área costeira, que é onde realmente a gente precisa proteger, né? Onde tem a necessidade de proteção, tem poluição, existem estuários que precisam de proteção, a gente basicamente não tem unidades de conservação no Brasil, muito poucas, né? Mas aí a gente, digamos assim, matou dois coelhos com uma cajadada só. A gente cumpriu a meta 11, com essas duas grandes bolotas no meio do oceano de proteção ambiental, e a gente reafirmou que existe a nossa jurisdição nessas áreas, né? Porque Trindade não existe a discussão, mas São Pedro e São Paulo existe uma discussão. Bom, a gente colocou a vida humana no topo de um rochedo para tentar, né, cumprir lá o artigo 121 da Convenção e ganhamos, né, 400 milhas de diâmetro no meio do oceano. Então a gente reafirma que temos zona econômica exclusiva nessa região, o que é discutível, né? E por fim, né, até para não me alongar muito, pessoal, eu analiso aí, vou falar rapidamente realmente da questão da regulação internacional para a prevenção da poluição por navios, né? Quais são os tipos de poluição principais e como é que isso se dá? Desde a questão da poluição por óleo, né? Tem regras objetivas, porque o que acontece hoje, né? Existe uma estatística que diz que 92% de todo o óleo que é derramado no mar hoje, ele se dá via uma operação natural de um navio. Né? Navio polui, não tem jeito. Né? Assim como um carro polui, um avião polui, os navios também poluem. Né? Então, ele não tem jeito. Né? Assim, existe regulamentação para regulamentar, né, obviamente, né, o nível de poluição, o nível de óleo que é permitido que o navio despeje no mar, né? Que eu digo despeje não é jogar óleo, é um motor a diesel daquele tamanho, daquela capacidade, ele não tem jeito, ele ainda polui. Né? As novas tecnologias estão surgindo, né? Até eólicas, eletrodiesel, para tentar pelo menos minimizar. Mas aí existe uma regulamentação que diz respeito ao ano do navio, a idade do navio, a questão do casco duplo, né, que surgiu depois do Prestige, né, que hoje é uma questão obrigatória, né, as embarcações terem aí esse casco duplo para que se tiver algum abarroamento, ter um outro casco para proteger. Isso tem, assim, foi apesar de ter encarecido muito a produção de um navio, isso tem funcionado de maneira bastante eficaz. E foi muito importante, né, essa questão do casco duplo. Aí eu analiso isso, depois eu analiso também a questão das emissões atmosféricas, né, porque o navio também ele polui muito atmosfericamente, né, ele solta muitos poluentes atmosféricos. Eu analiso a questão dos gases de efeito estufa, do dióxido, a gente entra nas aulas de química, né, do segundo grau, dióxido de carbono, óxido de sei lá o quê, existe uma regulamentação para isso. Né? O que um navio pode ou não poluir, quais são as regras, né, de poluição atmosférica. Porque, como eu disse, não tem jeito, alguma poluição vai ter. Mas existem regras objetivas e uma quantidade objetiva de poluentes que um navio ele pode emitir na atmosfera. Né? Daí, por fim, dois temas também que eu analiso que eu achei importante é a questão do alijamento, né, a questão do lixo no mar, que a gente passa muito pela questão do plástico, né, que se tornou aí uma grande discussão, né, no mundo. E apesar de 80% desse plástico ter origem terrestre, né, origem telúrica, 20% ainda é marinha, ainda é dos navios. Né? Então, eu analiso apenas essa questão das embarcações, né, não entro na discussão terrestre. Para chegar à conclusão que, basicamente, é muito difícil controlar isso, tanto terrestre quanto de embarcações. Né?
E essa questão do plástico, no meu entendimento, ele passa muito mais por uma mudança cultural do que por uma questão legal, né, de direito, de regulamentação, né? Porque é proibido, sempre foi proibido, né? Você jogar lixo no mar, mas sempre foi feito, né? A gente vai, por exemplo, nas algumas praias desertas, né? Eu sou natural do Paraná, ali, né? De Curitiba. Você vai, metade do litoral do Paraná é preservado, né? É área de proteção ambiental. E a gente vai lá para Superagui, por exemplo, que não tem nada, tem uma vilinha de pescador, não tem mais ninguém ali, né? E tem lixo, um monte de lixo na areia, né? Plástico. Você vai ver lixo, garrafa PET de água da Itália, da China, dos mais diversos países, né? Isso são embarcações que estão entrando no Porto de Paranaguá para não pagar as taxas, né, que tem que pagar pelo lixo, eles jogam no mar antes de chegar, né? A fiscalização disso é praticamente impossível, é muito difícil, né? Então, acho que perpassa muito essa questão, muito uma questão cultural, né? E aí eu entro num aspecto que eu acho que é muito interessante, e eu trato isso na tese, que que a teoria do construtivismo, né, de Hanecker, que eu acho que ela se adequa perfeitamente ao caso da poluição marinha, né, que diz o seguinte: um problema ambiental, ele só é um problema ambiental se ele for socialmente construído como tal, né? E a questão do plástico passa muito por isso, né? Há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre os plásticos, e que a gente não discutia essa questão dos plásticos. Ninguém tinha ouvido falar dos plásticos há 10, 15 anos atrás, no mar, né? Já se sabia que existia essa questão, existia uma ONG, né, que combatia, mas digamos assim, a comunidade em geral, a população média, nunca tinha ouvido falar e não era uma preocupação. Por quê? Porque, em grande medida, essas grandes ilhas de plásticos, a poluição, elas ocorrem no meio do oceano, nos vórtices, né, nos vértices dos grandes giros, né? Então, como não é visível, a gente nunca se preocupou muito com isso. Isso mudou radicalmente na última década. A gente tem hoje muitos documentários, inclusive Netflix, né? Tem documentários sobre isso, artigos, e discussões, mais discussões, de combate, tecnologia surgindo para tentar retirar esse plástico do mar, porque foi socialmente construído esse problema, né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, não sei, talvez 9 em cada 10 sabem que existe esse problema, né? E aí a gente tem combatido as sacolinhas de plástico do mercado, elas estão diminuindo. Esse plástico que é utilizado uma vez só, né? Tem uma expressão que me fugiu agora. O nosso Congresso tem, né, criado normas, os municípios, né? Eles têm combatido esses plásticos que muitas vezes não são necessários, né? E eu acho que passa muito por isso. Esse combate ao plástico passa mais por isso, por uma questão cultural do que qualquer coisa, né? E por fim, pessoal, eu analiso também a questão da água de lastro, né? Que é um tema que eu já tinha me debruçado anteriormente, que é um problema, né? Enfim, talvez o principal grande caso no Brasil, né? Seja aí no Rio Grande do Sul, né? Que já tem atingido Lagoa dos Patos e a questão do mexilhão dourado, né? Que, não obstante ser um problema ambiental marinho, ele afetou já afetou 5 estados. Esses 5, 2 não tem nem saída para o mar, que é o Paraguai e a Bolívia. Então, são 2 estados interiores que sofrem com o problema ambiental marinho, eles não têm nem mar. Olha que interessante, né? Não tem nem saída para o mar, são estados interiores. E aí a convenção finalmente entrou em vigor, né? A Convenção sobre Água de Lastro, em 2017, entrou finalmente em vigor, depois de mais de 10 anos, né? Ela é de 2004. Mas o Brasil, anteriormente, ele já tinha internalizado, né, na Norma 20, basicamente as mesmas regras da Convenção, que tem seus problemas, né? Tem seus problemas. Ela não é imune à bioinvasão, mas ela, em grande medida, se seguida, né, se obedecida, se fiscalizada, ela tem combatido, né, a bioinvasão. Isso é uma discussão bem interessante nesse sentido. Já estou aqui 45 minutos falando, eu não quero ficar me estendendo, até porque eu acho que a gente, né, tem que ir para as perguntas e conversar mais. Basicamente é isso que eu estudei, né, no meu doutorado, depois eu transformei, né, no formato de um livro. E aí, em cada um desses aspectos que eu citei, obviamente eu só
perpassei os temas, né? Não deu tempo da gente, obviamente, analisar cada um com profundidade, senão a gente ia ficar aqui um mês tomando café, né, Léo? Não sei se o Léo, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Então tá. Agradecemos então ao professor Dr. Tiago Vinícius Anella pela brilhante explanação. E para questionamentos agora, os ouvintes podem fazer a inscrição pelo chat, né? Ou caso desejem fazer a pergunta ao vivo, é só pedir a palavra que a gente passa no momento oportuno. De imediato, então, eu passo a palavra para o professor Dr. Leonardo Camargo Subtil para dar início aos debates. Perfeito. Obrigado, Poliana. Obrigado, Thiago, pela palestra. Acho que era realmente essa a nossa intenção, provocar aqui todo o nosso público, né, em uma série de questões envolvendo o meio ambiente marinho. Né, o nosso programa de pós-graduação aqui da universidade, né, então, organizou esse evento a partir do nosso grupo de pesquisa, e dos nossos grupos de pesquisa, né, dentre os quais o Direito Ambiental Crítico, e a ideia também era trazer um vocabulário, uma gramática nova para as nossas discussões, porque nós trabalhamos muito a parte do direito ambiental na perspectiva mais do território terrestre, mas não tanto ainda na perspectiva envolvendo mares e oceanos. Então, eu vou abrir o debate, eu tenho algumas questões aqui, me sinto até privilegiado de poder provocar em algumas questões, e depois vou passar a palavra para a professora Fernanda, né, que também vai fazer a sua intervenção. Mas, Thiago, eu tenho lido muitos artigos a respeito da questão do meio ambiente, principalmente digamos assim, no sistema do direito do mar. Podemos dizer que o direito do mar é um sistema, tu sabes a minha inquietação a respeito disso. Mas o que eu queria te perguntar é assim, me interessa muito mais saber a atual extensão das obrigações ambientais dentro do sistema de direito do mar. Então, eu queria te perguntar como que tu vê a extensão das obrigações, de uma obrigação genérica como a prevista no artigo 192 da Convenção, que é aquela obrigação genérica da proteção e da preservação do meio ambiente marinho. Eu queria que tu tentasse fazer um raciocínio a respeito de como essa obrigação se estende e em que partes da Convenção essa obrigação se estenderia. Porque, por exemplo, ali na parte 12 da Convenção, né, na parte 12 da Convenção nós temos inteiramente, né, sobre preservação e proteção do meio ambiente marinho. Mas muitos tentam adaptar esse dispositivo, né, o artigo 192 em específico, a toda a Convenção indistintamente. Isso acaba gerando até uma indeterminação na caracterização, né, da obrigação dos Estados e também, em alguma medida, das organizações internacionais em proteger o meio ambiente marinho. Então, essa é uma primeira questão que eu queria te fazer. E para não me estender muito, eu queria que tu explicasse para o público em geral o que são as bandeiras de conveniência ou pavilhões de conveniência e como que se dá essa relação do registro aberto e as consequências ambientais. Quais os principais tópicos que tu observas aqui em que nós poderíamos discutir esse problema que acaba sendo gerado pelo registro aberto dos navios? Então, basicamente, eram essas as minhas duas perguntas aqui para ti. Obrigado. Maravilha, Léo. A luz até apagou aqui, ó. Maravilha. Desculpa, pessoal. As filhas ficam entrando aqui. Essas são as quarentenas, né? Tem uma de 3, uma de 5, que estou fazendo assim. Peço desculpas. Bom, vamos lá, Léo. Eu sou bastante conservador em alguns aspectos, né? Apesar de querer ser muito progressista, eu acho que a gente tem que ter um pouco de pé no chão, talvez, até porque os tribunais internacionais sobretudo o ITLOS, né? Ele é bastante conservador em alguns aspectos. E não adianta a gente, como, enfim, na pesquisa, na doutrina, tentar, enfim, achar saídas mirabolantes, reinventar a roda, quando a prática não é essa, a vontade dos Estados não é essa, os tribunais não aplicam dessa maneira. Eu acho que o nosso papel é discutir, tentar, enfim, até apresentar propostas,
mas a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, quando você falou quando a gente analisa o artigo 192, a obrigação geral, e tentar aplicar ele indistintamente para tudo. Existe essa obrigação geral, né? Que a convenção não é muito específica nesse sentido. Essa é enfim, tem um capítulo, né, da tal do Umbrella Trade que eu falo um pouco sobre isso. Ela não é muito específica em trazer quais são os requisitos, como é que essa obrigação geral tem que ser, né, efetivamente atingida. Ela deixa a âmbito dos estados internamente e da comunidade internacional produzir novos acordos, novos tratados a respeito de proteções específicas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa aplicação, né? O direito ambiental, ele tem, desde que ele surgiu, né, em geral, e o nosso governo atual está aí para comprovar isso mais do que nunca, ele tem sempre aquele velho argumento, né, que parece que nunca cai em desuso, e que o direito ambiental é um entrave para o desenvolvimento, né, é um entrave para o progresso, né? E obviamente que não é, né? O direito ambiental ele está aí justamente para a gente se preservar como espécie e conseguir se desenvolver de maneira sustentável, né? Porque a gente precisa o bom e velho princípio do desenvolvimento sustentável, né? A gente precisa pensar nas futuras gerações. E esse governo está aí para provar isso, né? Que esse argumento que surgiu lá em 72 parece que não morre, né? Parece que ele continua voltando à tona essa discussão de que o direito ambiental ele só serve para como talvez um mecanismo de colonização, que os estados que já são desenvolvidos tentam travar quem ainda não é do seu desenvolvimento. E quando a gente acha que superou, né, essa discussão, a gente volta para ela novamente, né? Mas, por outro lado, não obstante, né, obviamente, eu sou completamente contra esse argumento e isso ser uma... Enfim, a gente voltou a discutir terra plana, né, Léo? Então, a gente parece que num regresso da ciência, né? Mas, não obstante, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, na aplicação do 192, né? E quanto à questão das bandeiras de conveniência, Léo, enfim, o que são nessas bandeiras de conveniência? Elas são toda embarcação ela tem que ter uma nacionalidade, né? Em 5 minutos, em 3 minutos eu explico isso. Toda embarcação tem que ter uma nacionalidade, né? Isso é exigido pelo direito nacional, sempre foi assim, né? Quem dá essa nacionalidade a uma embarcação é o próprio Estado, né? Então o Estado ele fala assim, olha, o Brasil chega assim e fala, olha, para você se registrar o seu navio aqui no Brasil, você é armador, né, dono do navio, você tem que ter um CNPJ brasileiro, você tem que ter 1/3 da tripulação brasileira, o seu capitão tem que ser brasileiro e você fica sujeito ao direito brasileiro. Então você vai pagar imposto aqui no Brasil, fica sujeito às regras de direito trabalhistas, por exemplo, né, e ambientais. Isso tem um custo, né, e não é barato. E aí existem alguns países, as pessoas querem fazer uma lista aí, né? Mas existem alguns, talvez menos de 10, mas existem alguns países que são chamados países de conveniência ou complacência, né? Em que se registrar nesse país é muito fácil, muito barato, não existe. O que diz o direito nacional? Um Estado, para ele conceder a sua nacionalidade a uma embarcação, tem que haver um link genuíno entre o Estado e essa embarcação, né? Para o Brasil, esse link genuíno é a empresa ser brasileira, que é o armador, né? 1/3 da tripulação ser brasileiros e o capitão ser brasileiro. Tendo isso, basicamente, se eu não me engano, são as regras que o Brasil traz em link genuíno, né? E tem alguns países, como, por exemplo, Panamá, Libéria, que são notórios países de bandeira de conveniência, em que para você ter uma bandeira do Panamá, por exemplo, você não precisa basicamente nada. Basta pedir, né? Você não tem que ser panamenho, não tem que ter nenhum panamenho a bordo, não tem que ter CNPJ, né? Enfim, ser registrado no Panamá, o armador. Não precisa basicamente nada. Você manda um e-mail, você registra, paga uma taxa lá e foi, né?
Qual que é a vantagem que esse país tem, né? O Panamá, por exemplo. São todos países muito pequenos, né? Os de conveniência, né? A gente não tem nenhuma potência ou um país maior aí, que não tem frota naval, basicamente, né? Não tem estaleiro, não tem armador, né? Genuinamente desses países. E que, como eles não ganham nada, não ganhariam nada, né? Porque eles não têm frota naval, eles abrem esse registro e o Estado, apesar de pagar muito menos, o armador ele paga uma fração do que ele pagaria, por exemplo, de taxas tributárias ao Brasil, né? Ele paga muito menos para o Panamá, mas para o Panamá, nesses milhares de embarcações, é bastante significativo para o PIB panamenho a quantidade de receita que ele arrecada com essas embarcações, né? Apesar de ele cobrar muito menos do que os outros estados, né, do que naturalmente se cobra de imposto, e aí, qual que é o problema disso, né? O que o Estado ele ganha com isso, né? E a embarcação ganha que ela paga muito menos do que ela pagaria naturalmente para o seu país de origem, realmente, né? Por exemplo, no caso do 19 lá que eu citei, o caso do banco, né? Que o navio estava abastecendo outro navio pesqueiro em zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau aprendeu, enfim. O Panamá ajuizou uma ação contra a Guiné-Bissau e os advogados da Guiné-Bissau falaram: o Panamá não é parte legítima, esse navio é espanhol, o capitão é espanhol, a tripulação é espanhola, o armador é espanhol, o navio é espanhol, mas ele se registrou no Panamá, porque é muito, muito mais barato. Então, para o armador é muito mais barato, né? Até aí tudo bem. Qual que é o problema? O problema é para todo mundo fora dessa relação. Todo mundo que não é armador e não é o estado de conveniência perde com isso, né? A gente tem, antes de falar da questão ambiental, a gente tem o próprio problema de arrecadação, né? Você tira os tributos do Estado que deveria estar recebendo tributos. A gente tem um problema trabalhista gravíssimo, né? Que é um problema do trabalho análogo à escravidão nessas embarcações, né? A tripulação lá é sempre um cara do Sudeste Asiático, né? Um filipino, trabalha lá 16 horas por dia e é isso, né? Como é que se combate isso? Como é que a legislação, né, trabalhista ela se impõe, né, nessa questão? E tem a questão ambiental, né, que é o nosso tema, que é talvez, enfim, na minha opinião, a mais grave, né, que é a questão que não existe nenhum tipo de fiscalização, né? Todos os acidentes que ocorreram, né, os grandes acidentes que ocorreram até hoje no mundo, todos ocorreram com bandeira de conveniência, né? E eram muitas vezes embarcações assim, embarcações bombas, né, que estavam assim, era só uma questão de tempo, né, estavam caindo aos pedaços e não passariam por nenhum tipo de fiscalização, não seriam aprovados por nenhum país, mas o Panamá, por exemplo, não fiscaliza, não vai olhar. Às vezes, como eu disse, o navio nunca passou, às vezes, pelo Panamá. E ele tem bandeira panamenha. Então, como é que o Panamá vai fiscalizar, né? Nem que queira, também não consegue. Então, esse é um grande problema, né? E aí, a saída, como eu falei, até hoje, a mais efetiva foi justamente o chamado controle pelo Estado do Porto. Port State Control, que é o mecanismo que até hoje foi o mais eficaz, do meu ponto de vista. Perfeito, Thiago, excelente. Acho que ótima reflexão aqui. Eu já vi que a Fernanda se sentiu provocada ali em fazer os comentários e vou passar a palavra de imediato para ela, então. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigada, Léo. Muito obrigada. E, Thiago, obrigada pela tua exposição. Eu tenho colocado sempre nos colegas, e é de comum acordo isso, que o Café com Pesquisa é uma grande oportunidade, né, para a gente conhecer a pesquisa dos colegas, aprender com isso. Enfim, eu te ouvindo falar aqui, eu já me sentia muito atraída e sempre dizendo para o Leonardo, que também é um amigo em comum que a gente tem, né? O Léo, além de ser um pesquisador que eu tenho grande admiração, é um amigo querido. A gente sempre tem conversado muito sobre isso, e eu digo para ele: olha, eu estudo direito dos desastres, né? Além do direito ambiental. E cada vez mais eu vejo essa proximidade com o direito ambiental do mar, né? Te ouvindo, então, foi algo assim, muito, muito mais claro, ficou muito mais claro. E aí eu lembrei de como eu comecei, na verdade, né, esse estudo, que foi lá atrás, pelas recomendações da União Europeia, pelo direito europeu. E o meu estudo da relação do direito com os desastres foi exatamente a partir da questão do prestígio e assim por diante. Depois eu ganhei outros
seguir outros rumos, assim, mas eu continuo percebendo a necessidade de se desenvolver, né, essa linha de investigação científica, enfim, e sobretudo pela relevância que ela tem também em termos sociais, além de ambientais, né. Agora, além dessa conexão das pesquisas, eu hoje também estava olhando e tal, o teu livro, e, aliás, parabéns, né, vi a parte que eu pude ter acesso da obra, é excelente, e aí tem uma parte ali da tua obra, e um artigo que tu escreveste também lá em 2010, né, sobre água de lastro, que é exatamente uma pesquisa que eu e o Leonardo voltamos a refletir agora, né, estamos, inclusive, trabalhando em cima disso, e aí eu disse, puxa, olha a coincidência, que excelente, né, poder trocar uma ideia com o Thiago, que veio e que escreveu sobre isso, e eu não sabia. Aí fui ler o teu trabalho, e vi também que tu traz um dado muito interessante, no teu livro, dizendo o seguinte, que historicamente, né, trabalha toda a questão do mar como meio que mais se destaca no desenvolvimento econômico, né, toda a questão de como é que o transporte internacional reflete nesse contexto de desenvolvimento econômico, mas tem um dado que eu achei muito importante, né, 71% da superfície do globo da Terra, né, está relacionada com essa questão do mar, mas 70% da população mundial vive em uma distância inferior de 50 quilômetros dos litorais. E isso é um dado que, mais uma vez, me fez refletir sobre a relevância desse tipo de poluição marinha que envolvendo água de lastro. Então, na verdade, eu queria mais era destacar, né, que enxerguei a conexão das pesquisas mais uma vez, e gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, porque, assim, o que eu tenho feito ao longo de alguns anos é tentado acompanhar essa questão do ponto de vista jurisdicional, porque a gente sabe que tivemos uma ação civil pública aqui no Rio Grande do Sul, exatamente por conta do mexilhão dourado, né, com uma enormidade de obrigações de fazer, que tinha um prazo que expirava em 2016, né, e tivemos o mesmo em São Paulo, numa outra ação civil pública que redundou, inclusive, numa instrução normativa que é inusitada no Brasil, né, foi lá no tribunal, se não me engano, foi com a desembargadora, me fugiu o nome agora, mas é do TRF3, né, e aí foi um acordo lá, aqui temos uma sentença no Rio Grande do Sul. E aí o que eu me pergunto é o seguinte, nós temos um sério problema de princípio da precaução nesse contexto, né? Exatamente o que você coloca antes aí, né, da sua defesa em relação à aplicabilidade do princípio nessa área, porque nós sabemos, já sabemos muito do mexilhão, mas não sabemos ainda exatamente como erradicá-lo, né? E sabemos que, muitas vezes, o que a técnica tem de disponível talvez possa ser mais prejudicial para o ambiente do que ter o mexilhão ali. Então, a minha preocupação fica exatamente nesse vácuo, sabe? Que nós temos de informação, porque esse cumprimento, eu busquei muito quais foram os passos, qual foi a evolução desse tipo de intervenção do Poder Judiciário no contexto desse problema de poluição marinha, e eu não consegui encontrar muita informação. Então, eu queria saber se tu estás acompanhando essa questão, o que tu sabes disso, se efetivamente a gente teve, porque, assim, falar em prevenção nesse contexto, né, claro, continua sendo um risco, então faz sentido, mas, assim, nós já temos um problema e já temos perdas e danos, ecossistema, né, por prejuízo de biodiversidade, e nós temos graves problemas de saúde pública, considerando essa proximidade da população, e também um problema socioambiental, porque tem muita gente que vive de pesca que está sendo diretamente impactada. Então, é algo que realmente voltou a me chamar a atenção, e como eu encontrei uma pessoa que também estuda sobre isso, também pesquisou sobre isso, e com certeza tem muito mais conhecimento, porque do estudo do direito marinho, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito dessa questão da poluição por água de lastro, até porque também eu não sei se o pessoal que está aqui nos ouvindo estuda isso, mas é uma temática que me parece muito, assim, importante, grave, e que eu vejo, assim, que pouco abordada pelo direito, né? Então, seria mais ou menos por aí. E, no mais, te agradecer imensamente pela presença, dizer que foi uma alegria te ouvir e aprender aí com tudo que tu colocaste.
Maravilha, obrigado, Fernanda. Enfim, a questão da água de lastro. A questão da água de lastro, eu tenho me debruçado enfim, há muitos anos, né? Inclusive escrevi um livro em 2010, que ele foi publicado, e já, obviamente, que já evoluiu muito, né? Ele merecia uma segunda edição que eu não tive braços ainda para fazer. Em grande medida, assim, a água de lastro, historicamente, se a gente olhar todos os acidentes ambientais, todos os desastres, né? Que é um desastre, enfim, desde a questão do mexilhão zebra, que foi o primeiro lá nos Estados Unidos, passando pelos casos, né, brasileiros, o mexilhão dourado é talvez o principal, né, que a gente teve até hoje. Basicamente, ninguém conseguiu combater a bioinvasão depois de ocorrida. Né? Isso é um fato. Né? A gente não tem mecanismos, não tem... A gente gastou milhões com a força-tarefa, né, na questão do mexilhão dourado, e o Ministério do Meio Ambiente gastou milhões e não chegou-se a nenhum resultado efetivo. Né? Muitas vezes piorava a situação. Algumas técnicas, né, não ortodoxas chegavam a piorar a situação. E ela, como bem você falou, Fernanda, ela perpassa a questão ambiental. Né? A gente tem uma questão aí, por exemplo, de saúde pública. Né? A gente teve em 92 um surto de cólera no Paraná, lá no Paranaguá, que ocorreu via água de lastro, né? O Imbirão foi introduzido via água de lastro, né? A gente tem uma questão social, grave, econômica, né? Econômica, porque, enfim, o exemplo do mexilhão é muito bom na questão econômica, né? Ele gera muitos prejuízos, porque, por exemplo, imagina você tem que parar, de vez em quando tem que parar uma usina de Itaipu porque está cheio de mexilhão, tem que raspar aquilo lá, né? E é um exemplo, né? Porque ele é, como todo mexilhão, ele vive em colônias, né? E ele se incrusta em tudo, né? Em turbinas de empresas, de indústrias, e isso tem um prejuízo econômico e um prejuízo social gravíssimo também, né? Não só o mexilhão, mas todos os outros exemplos, né, dos pescadores, e tem o siri, que me foge agora o nome científico dele, eu chamo ele de siri cascudo, porque ele é duro, ele tem um nome científico que não é esse, obviamente, mas ele não é comercialmente viável, e ele compete com os que são viáveis comercialmente. Né? Então, as comunidades do Nordeste que viviam, né, do comércio dessa espécie, né, das espécies comerciais, elas foram prejudicadas. Né? E isso são apenas alguns exemplos. Né? E o que a gente tem feito, né, do que já existe? Porque uma vez que ocorreu, paciência. Obviamente que o principal caminho é a prevenção, não tem outra saída. Né? Mas com o que já ocorreu, né? Com o que já está aí, né? A gente vai ignorar? Bom, não tem jeito. Apesar de ser muito difícil o controle, né? A gente tem tentado combater, o mexilhão dourado é um exemplo, né? Que ele mudou já pH de água, ele mudou luminosidade no Pantanal, né? De algumas nascentes. E isso é incalculável, esse dano. Né? É um dano incalculável. E basicamente, até onde eu sei do mexilhão dourado, essa força-tarefa tem tentado, né, ainda tem tentado combater, mas sem muito sucesso, né? Então a gente dependeria talvez de um avanço científico e tecnológico. Não vejo outra saída hoje para combater esses. A gente não tem mecanismo, né? O que tem feito talvez tenha tentado reduzido de alguma maneira, né? A gente não sabe exatamente, mas não conseguiu combater de maneira efetiva, né? O avanço, inclusive, né? E o mexilhão zebra é um exemplo para nós, né? Porque o mexilhão zebra ele é muito próximo, né, do mexilhão dourado, né? Outra espécie, mas e ele ocorreu em 89 nos Estados Unidos, então muito antes daqui, quase uma década, quase uma década antes. E ele foi introduzido nos grandes lagos americanos, e hoje em dia 40% dos rios americanos têm essa espécie. Né? E os Estados Unidos, né, a potência americana, com muito dinheiro que tem, né, muito mais que a gente, capacidade financeira para combater, eles tentaram combater e não conseguiram também. Né? Enfim, não conseguiram combater. Talvez tenham diminuído em alguma medida ou não. Então, não tem muita resposta em o que fazer agora, entendeu? Tem que tentar lutar, tem que tentar fazer, criar mecanismos. Mas a verdade é que a gente, assim, para ser bem sincero, não querendo ser pessimista, mas assim, primeiro, a gente não sabe, a gente não conhece o mar,
né? A gente conhece melhor a superfície de Marte do que os fundos marinhos, né? A gente descobriu há poucos anos atrás um arrecife de coral gigantesco na foz do Rio Amazonas, né? Importantíssimo, um negócio assim fantástico, importantíssimo, e que, não, ali tem é uma saída, né, de um rio, então, um grande rio, o maior rio do mundo, então a luminosidade é muito baixa, então não vai ter nada aqui embaixo. Até que um cientista falou, não, quero pesquisar, e descobriu um arrecife de coral gigantesco, né, assim, no nosso quintal. A gente não sabe o que tem no mar, a gente não em especial o brasileiro, outros países são assim também, mas o brasileiro, a gente não tem o que a gente chama de mentalidade marítima, né? A gente pergunta para qualquer brasileiro o que o mar tem, né, trazido para a vida dele, sobretudo, né, eu estou agora, enfim, em Minas Gerais, aqui, não tem nem saída para o mar, né, estamos longe do mar. Aqui o pessoal fala, não, no fim do ano eu vou para a praia, eu como peixe, talvez, e é isso, né? E o mar é muito mais do que isso, né? O mar, a gente tem, enfim, tecnologia, tem recursos minerais que a gente, como eu falei, a gente nem sabe ainda, todos que tem, né? Tudo que a gente tem. Então a gente precisa desenvolver essa mentalidade marítima, né? No brasileiro. E isso se dá com eventos, né, como esse, né, com discussões acadêmicas, a gente volta à questão que eu falei do construtivismo, né, construir socialmente essa discussão do mar, né? Eu acho que no âmbito do IBDMAR, né, é uma questão puramente de direitos, né, o direito do mar. Mas a gente tem, eu me orgulho muito do Instituto, que eu acho que a gente tem, né, Léo, conseguido desenvolver muito o direito do mar no Brasil, né? A gente trabalha muito, tá? É um trabalho voluntário, né, Léo, que a gente não ganha um centavo para fazer, mas a gente faz porque a gente ama fazer isso, né? E dá muito trabalho. Eu perco horas e horas toda semana com o IBDMAR, porque eu acho que é o nosso papel, né, na academia, a gente desenvolver. Eu fui estudar o direito do mar em Portugal, fiz o meu mestrado e meu doutorado lá, porque há 12 anos atrás não tinha onde estudar no Brasil, né? Eu só fui porque não tinha opção aqui no Brasil. E não obstante a importância do mar para a gente, o tamanho da nossa costa, né, a gente não tinha uma universidade no Brasil que tivesse um professor que conhecesse direito do mar, uma biblioteca que tivesse material de direito do mar. Não tinha isso, né? Hoje isso já mudou da década para cá, né? Hoje a gente tem aí na Universidade de Caxias o Leonardo, que é, enfim, além de um grande amigo, né? Eu tenho uma admiração profissional enorme, né, da trajetória e do conhecimento que o Léo tem em direito do mar. A gente tem aqui em Belo Horizonte o professor André. A gente tem de norte a sul, né, eu trabalho na Escola de Guerra Naval, né, a gente tem um programa de mestrado e doutorado em estudos marítimos. Isso tem mudado, mas a gente precisa avançar mais, né, a gente precisa continuar nesse processo, né, porque o mar ele é muito importante para a gente, né? E a gente só lembra do mar quando a gente vai para a praia ou quando acontece um acidente, como aconteceu na questão do óleo do Nordeste, né? Que apesar de ter sumido do noticiário, não sumiu das praias, né? E a gente precisa discutir aquilo, a gente precisa entender o que a gente pode fazer, né? A gente não tem o que fazer, a gente não faz parte do Tratado Internacional, né, de compensação, né, por danos de óleo, que eu tentei descobrir por que isso, e não tem porquê, né? Na verdade, assim, em off, tá gravando, né? Mas em off, o que me foi dito foi que havia um receio de que a Petrobras, né, poderia poluir ou teria que contribuir muito com esse fundo, e o Estado brasileiro não imaginava que fosse acontecer um dano aqui no Brasil, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Talvez se tivesse assinado, eu imagino que esse fundo não ia conseguir ressarcir, né, os danos materiais todos, porque eles são calculáveis, né? É uma coisa incalculável, o dano econômico e ambiental daquele óleo no Nordeste. Mas, em grande medida, poderia ajudar, né, um Estado que está em crise econômica, com esses recursos, né? Poderiam chegar, talvez, aí a casa de
acho que o limite, se eu não me engano, é 300 milhões de dólares, para quase 1 bilhão, não pagaria os custos desse dano. Mas ajudaria muito, né? Enfim, a gente virou as costas. Como eu falei, a gente é reativo, né? Não só a comunidade internacional, mas o Brasil também. E pior que isso, a gente voltou a discutir essa questão. Não, vamos nos tornar signatários, vamos ratificar a Convenção de 92 que criou o fundo. E depois ocorreram tantas questões, a gente nem lembra do Vale do Nordeste, né? E a pauta já, né, desse caos de pandemia e o governo, que cada dia é uma loucura nova, e a discussão sobre ratificar meio que morreu, né? E, enfim, sem querer ser pessimista, já sendo um pouco, né? Eu não sou pessimista, eu acho que a gente avançou muito, né? A proteção ambiental já avançou muito. E, como eu disse, 92% do óleo, a gente quase não tem acidente ambiental mais no mundo, né? Em 2019, o fundo ele só ressarciu um acidente, né? É claro que teria ressarcido 2 se o Brasil fosse signatário, né? E o segundo com um montante muito grande. Mas a gente tem poucos acidentes hoje no que diz respeito ao petróleo, né? Aos hidrocarbonetos no mar. Porque a regulamentação avançou muito, o casco duplo foi muito importante, e a tecnologia ela tem avançado. Então, eu acho que a gente, né, o direito ambiental do mar, na prevenção da poluição por navios, avançou bastante, mas ainda, obviamente, que há muito trabalho pela frente. Não sei se eu respondi, eu vou falando, Fernanda, e aí Sim. empolgo. Não, é que assim, imagina só, eu ouvindo você falar aqui agora já, eu vi que tem um monte de perguntas aí, então não vou me alongar, né? Mas a questão da compensação por desastre é o objeto do meu estudo nos últimos anos, assim, e a gente observa claramente isso que você está falando, né? A primeira questão é a falha da prevenção, né? E a falta de preocupação com investir em pesquisa, estudos e instrumentos compensatórios, né? Efetivamente, se a gente realmente pensasse compensação, e não é porque a gente, quando pensa compensação, desconsidera a importância da prevenção, de forma alguma. O desastre, eu sempre pensei dessa forma, o desastre não deve acontecer, mas ele acontece, né? E quando ele acontece, nós chegamos numa situação dessa. Não temos o que fazer, né? Isso é terrível. Então, precisamos efetivamente começar a prestar mais atenção nessa questão e eu sou aí uma espectadora do congresso que vai ter, né? Organizado aí pelo Leonardo, do IBDMAR aqui, porque eu tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade para a gente conversar a respeito, refletir, enfim. E essa aí é uma temática que eu poderia ficar aqui conversando até amanhã, porque eu adoro também, né? Mas aí agradeço, tá ótimo. Muito obrigada e deixo a oportunidade aí para o pessoal. Muito obrigado, Fernando. Professor Tiago, a gente tem uma pergunta que foi escrita pela Rebeca. Primeiro, ela parabenizou pela palestra e ela gostaria de saber como funciona a legislação nacional e ou internacional acerca dos rejeitos de cargas vivas. Opa, maravilha, maravilha. Esse é um tema bem específico, né? O transporte de carga viva é uma questão muito, muito particular, né? Existe uma regulamentação própria, né? E aí, assim, existe o que a lei diz e existe o que a prática, né? Que a fiscalização nesse sentido também ela é muito difícil, né? Mas existem regras tanto para rejeitos, né, enfim, né, e a poluição de carga viva, como também é humana, né? A gente tem, enfim, o navio ele produz lixo, produz esgoto, né? Isso tudo existe uma regulamentação que, como eu falei, na prática, enfim, né, às vezes é difícil de se controlar. E aí, assim, existe uma regra geral e depois tem as áreas protegidas, tem as áreas portuárias, que existem regras especiais, né? Mas, em regra geral, o que diz o direito internacional é que tem que haver um tratamento desses rejeitos, né? Não pode simplesmente você transportar lá 10 mil cabeças de boi e acabar, enfim, né, jogando todos os rejeitos no mar. E tem que haver. Na prática, aí é outra história,
né, se isso é permitido ou não. Aí, a legislação nacional, ela trata, por exemplo, das questões da questão portuária, né? Aí as regras são muito mais rígidas, né? A introdução de rejeitos em áreas portuárias, ela é proibida, completamente, né? Mas, como eu falei, assim, essas regras são importantes, né? Porque elas, de certa medida, normatizam, de certa medida, um armador sério, pelo menos ele cria mecanismos, né? E por mais que na prática muitas vezes não sejam 100% obedecidos, eu acho que existe esse mecanismo de tratamento de rejeitos, tanto, enfim, de carga viva, quanto inclusive, né, de humanos a bordo. Ou, por exemplo, no navio de cruzeiro também passa por isso, né? Você tem que dar o devido tratamento a esses rejeitos. Ok. Agora, Fábio Oliveira, se você quiser abrir o microfone e fazer o questionamento, pode sentir à vontade. Fábio? Fábio Oliveira? Bom, o professor Fábio, ele tinha feito, não sei se ele está aí ou não, mas ele é graduado em engenharia e ele havia feito um comentário no chat que gostaria de destacar que a poluição provocada por navios não se restringe apenas ao descarregamento de resíduos plásticos ou outros poluentes. Na pesquisa que realizo desde 2016, há relatos sobre os impactos provocados pelas atividades realizadas por navios sonda no litoral sul do Espírito Santo, que resultaram no sumiço de várias espécies de peixes. Agora, não sei se ele teria alguma pergunta em específico para fazer, mas, enfim, ele fez esse comentário. Legal, legal, Fábio. Não, realmente, assim, né, a gente tem alguns, mas tem vários outros que a gente poderia tratar, né? A questão dos ruídos, por exemplo, né? É uma questão, é um problema, tem sido regulamentado, né? A questão dos ruídos das embarcações, o excesso de ruídos, sobretudo em algumas espécies, por exemplo, de mamíferos, baleias. A questão, recentemente, teve uma defesa de uma dissertação de mestrado lá na IGN, em que a Jamestre, né, ela estudou a questão da poluição e do descomissionamento de embarcações, né? O que você faz com essas embarcações, né, que já estão obsoletas? E aí é um problema gravíssimo, né? E pasmem, pessoal, a maior parte dos descomissionamentos, né, apesar de ter esse nome bonito, eles são feitos na areia. Os caras encalham o navio lá no Sudeste Asiático, em alguns países, encalham o navio na areia e arrancam o que puder, e isso, enfim, né, acaba causando danos ambientais, é o que a gente chama na Marinha, né, o que o pessoal da Marinha chama de virar gilete, né, as embarcações às vezes viram gilete, que elas já estão obsoletas e elas têm que ser descomissionadas. Essas embarcações, sobretudo as mercantes, né, que são aí muito comum no Sudeste Asiático, poluem. Então, esse exemplo dos navios sondas, a sobrepesca, né? A sobrepesca é um problema gravíssimo. Então, assim, tem vários, é uma infinidade. Quando eu digo que trabalho com direito do mar, né, Léo? A primeira reação da pessoa, nossa, que específico, né? Bem específico. Mas o direito do mar, pessoal, ele é um mundo, ele é um universo, né? Quem sabe, ele é um universo. É um universo, tem muitos aspectos, muito. A gente está falando aqui de poluição. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho como consultor na ONU para a questão da segurança no mar. Né? Eu trabalho especificamente na Angola, né, em que a gente combate os crimes no mar lá. Então, o que é uma questão gravíssima naquela região do Golfo da Guiné, né? A pirataria é muito grave, né? Talvez hoje a principal região de pirataria no mundo é o Golfo da Guiné. Né? Já não é mais o chifre da África, lá Somália, né? Que tem filme, inclusive, sobre isso. E aí existe uma questão muito própria também da segurança, né, dos crimes do mar, enfim, é um mundo, não é nem um mundo, é um universo, é uma infinidade de tópicos e assuntos, e a própria pesca, né? A pesca, então, ela é muito específica, né? A pesca a gente tem regulamentações regionais e a exploração da plataforma, a exploração e a extensão, né, da plataforma continental é um outro tema muito interessante, enfim. Vamos para outra pergunta, senão eu vou começar a falar aqui e não para mais. Não sei se tem aí.
A princípio, acredito que não. Eu queria agradecer em nome de todos os organizadores. Professor Thiago, foi muito boa a tua palestra. E também agradeço ao professor Leonardo e à professora Fernanda como debatedores. Convido a todos que acompanhem o nosso canal, Café com Pesquisa no YouTube, que eu já coloquei o link no chat. E muito obrigada. Não sei se o professor Leonardo e a professora Fernanda quiserem fazer a finalização. Obrigada, professor Thiago, mais uma vez. Então, eu queria fazer um agradecimento novamente aqui ao Thiago, por ter aceito o nosso convite. Eu combinei com ele essa data já há alguns meses, né, Thiago? Passou tão rápido. Já tinha essa intenção, né, de termos essa tua intervenção, essa tua palestra. Muito interessante, realmente, levantou muitos tópicos, Thiago, que eu tenho certeza que os alunos aqui do mestrado, não somente da nossa instituição, mas de outras instituições também que acompanham, tenho certeza que vai levantar uma série de problemáticas de pesquisa. Os alunos vão passar a pesquisar mais o direito do mar, ou o direito internacional, né, questões mais ligadas ao meio ambiente marinho também, que não necessariamente precisam envolver o direito do mar. Porque a nossa preocupação, muito além do direito, é a própria preservação dos mares e oceanos, né? Então, queria te agradecer mais uma vez, assim, acho que foi fantástico. O Thiago é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, então uma iniciativa que houve, né, Thiago, alguns anos atrás, já passou tanto tempo, né, daquela primeira iniciativa, tua, do Thiago Borges, né, de outros lá no início. Então, assim, fiquei muito contente pela tua palestra, pela abertura desse panorama. Acho que abre uma nova mentalidade marítima aqui para os alunos. E algo que eu até acabei esquecendo de falar é que o professor Jefferson Marim, que é o nosso coordenador do programa, ele me pediu, ele não pôde estar presente hoje, mas ele me pediu para te agradecer, né, por ter se disponibilizado de fazer essa fala para nós. E também eu queria te dizer que essa foi a última aula da minha disciplina de mestrado em Direito Ambiental Internacional. Então, queria fazer um cumprimento aqui muito especial também aos meus alunos, que a tua fala foi a palestra de encerramento, digamos assim, da nossa disciplina. Então, queria mais uma vez te agradecer muito pela presença e vou aqui passar a palavra para a professora Fernanda, se ela quiser fazer alguma observação final. Obrigada, Leonardo. Acho que essa é a palavra, né? Acho que gratidão resume bem esse momento que a gente teve aqui no Café com Pesquisa. Bem, gostaria de, especialmente, então, mais uma vez, parabenizar o professor Thiago pelas colocações, pelas oportunidades de reflexão que nos abre, de conexão de pesquisa, espero que sim. E agradecer também a Poliana, que fez a mediação, o professor Leonardo, por ter organizado esse Café com Pesquisa, aos professores também que fazem parte do grupo, né, o professor Clóvis também estava ali, eu não tinha visto no início, quando eu fiz as boas-vindas, a todos os alunos, né, que estão aqui, e dizer que nos vemos, então, em breve, né, esperamos que com tudo isso passado, essa pandemia nos dê a oportunidade de nos vermos pessoalmente, e de lhe conhecer pessoalmente, que já foi uma grande satisfação, mas eu tenho certeza que vai ser ainda mais produtivo quando nós pudermos sentar, tomar um café e conversar mais sobre todas essas inquietações, né, que fazem parte do nosso dia a dia enquanto cidadão, pesquisador e assim por diante. Obrigada mesmo e fico aí à disposição para a gente seguir conversando. Maravilha, maravilha, Fernanda. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço, enfim, imensamente, de verdade, aí, a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. E eu convido, obviamente, né, assim, quem se interessar pelo direito do mar, a participar do IBDMar, a estudar o direito do mar, que ele é um ramo que a gente precisa de mais pesquisadores no Brasil, né? E vocês, em especial, aí em Caxias do Sul, vocês têm, enfim, o professor Leonardo, que além de um grande amigo, na minha opinião, talvez o pesquisador que mais conhece direito do mar no Brasil, de verdade. Então, aproveitem, né? E é um cara muito sério, né? Não estou falando isso só porque eu sou amigo, porque realmente eu tenho um apreço
científico muito grande pelo Léo. E, não obstante, você é um cara muito legal também, isso ajuda, né, Léo? Então, e eu fico à disposição, o IBDMAR, a gente fica à disposição, né, Léo? Estou o presidente, o professor Leonardo hoje é o vice-presidente do Instituto, e estão todos convidados a participar. E muito obrigado, pessoal. Então, declaramos encerrado o nosso evento de hoje. Queria agradecer mais uma vez a todos e desejar um bom final de semana. Muito obrigado e até o próximo Café com Pesquisa.